Olá, meu nome é Rafael Meric, sou professor do curso de Engenharia de Controle e Automação do Campus Serra, e aqui a gente vai dar continuidade à disciplina de comunicação de dados. Na aula passada a gente falou sobre switching, sobre comutação, e o objetivo hoje é ter a introdução em detecção de erros. Bom, se a gente considerar a detecção de erro, a gente pode partir aqui, né, basicamente, imaginamos a gente tem aqui um mestre e um escravo, né? A gente está representando aqui ou um supervisor e um controlador, enfim, qualquer tipo de situação onde a gente tem transmissão de dados. E aí, nós, por alguma razão, precisamos mandar esse byte, né? E esse byte vai pelo meio físico. Esse meio físico, no caso aqui sem fio, ele é muito sujeito a erros de transmissão. E aí, por alguma razão, vamos supor que a gente teve um erro no bit 3. E aí o bit 3, né, 0, 1, 2, 3. Esse bit aqui, teve um erro nele. Qual palavra que vai chegar lá? Vai chegar 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nossa, espera aí, deixa eu... 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Repara que se isso aqui, sei lá, for a letra X, aleatoriamente falando, isso aqui pode ser uma letra Z. Então eu posso mandar o comando X e o receptor, né? Aqui a gente tem o nosso transmissor e aqui o nosso receptor. O receptor recebeu alguma coisa indevida. Então, a nível de aplicação, a gente tem que tratar isso. Porém, no modelo OSI, tratamento de erro, detecção de erro, ela pode acontecer praticamente em todas as camadas. Desconsiderando aí a camada física, né, que ficaria mais para o mundo de telecomunicação, a partir da camada de enlace, onde a gente tem poder computacional para tratar bit a nível de, né, emissor e receptor, a detecção de erro e correção ela pode acontecer em todas essas camadas. E na prática funciona como uma casca de cebola. Então, se eventualmente a detecção falhar na camada de enlace, a camada de rede precisa ter a sua técnica de detecção. Se a enlace falhar, a rede falhar, ou eventualmente na enlace você não utiliza e usa só na rede, a camada de transporte pode ter uma também. E assim sucessivamente. A camada de sessão, nem tanto, né? A apresentação e a aplicação. Então, detectar erro é muito importante para que na transmissão você não processe no receptor informação errada. O processamento final é feito lá a nível de aplicação. Então, em última instância, a aplicação tem que fazer a sua última verificação aí, ok? Bom, os erros eles podem acontecer a nível de bit, né? Aqui no exemplo de cima a gente fez um erro de um único bit. Se tratando de comunicação de curtíssima distância, ali de sistema embarcado e tal, é mais comum, né? Então, assim, a nível de uma placa, você pode ter ali um erro de bit que aconteceu ali numa transmissão entre barramento, né? Então, isso aqui eu vou colocar aqui, né? Que é muito mais comum em sistema embarcado, em placa, etc. Em sistema de comunicação, o mais comum é a gente ter o erro enrajado. O que é o erro enrajado? Vamos pegar aquela mesma sequência, né? Peraí. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Considerando que é a nível de camada física, né? Isso aqui, eu vou fazer TTL mesmo, só para ilustrar, né? Seria alguma coisa assim, né? Desce aqui, pá, sobe, fica alto.
por 2 clock, depois desce e fica alto, né? Se a gente for separar os bits aí, mais ou menos é isso aqui, né? Tá? O que acontece? Se acontecer uma interferência, qualquer tipo de problema que altere esse sinal digital, esse problema vai acontecer durante um período de tempo. Dificilmente ele vai ser infinitesimal. Por essa razão, ele pode afetar um conjunto de bits aleatoriamente, dependendo do comportamento da interferência. Esse conjunto de bits que é o que a gente chama de erro de rajada. Ok? Bom, só que detectar e corrigir são duas coisas de complexidade diferente. É intuitivamente aceitável a gente acreditar que corrigir um erro envolve detectar e ir lá e alterar. A nível de sistema digital, você tem o benefício, né, de ser binário. Então, se o 0 é errado, o correto vai ser o 1. Isso é uma das principais razões da gente utilizar aí sistema digital, né? Porém, a nível de comunicação de dados, a correção ela é muito custosa a nível computacional, a nível de recurso de processamento. Então, o que a gente vai se ater aqui no curso é só sobre detecção. Então, o objetivo é a gente ter um algoritmo ou uma codificação, um projeto de codificação que, dada uma palavra 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, por exemplo, a gente consiga, por exemplo, se identificar aonde está o erro. Então, se isso aqui foi transmitido, e aí o que foi recebido, por exemplo, foi isso aqui, né? A gente tem um erro aqui, aqui, aqui e aqui. Na detecção, a gente simplesmente marcaria, opa, essa palavra aqui ela está errada. A gente detecta o erro. Na correção, a gente teria que identificar quais as posições dos erros e ir lá e inverter. Isso é mais comum em sistema onde o custo de transmissão é muito maior. No nosso caso, principalmente em redes locais, é muito mais fácil resolver o problema do erro usando um protocolo de repetição de transmissão, que a gente vai ver quando a gente falar de controle de fluxo. Então, identificar é o primeiro passo para, via um protocolo, via um algoritmo, a gente forçar o emissor a retransmitir. A detecção, a correção, ela passa a ser muito dispendiosa, porque é muito mais simples você mandar o emissor repetir ali, uma vez que o custo de transmissão é praticamente nulo. Num sistema onde, sei lá, uma transmissão talvez interplanetária, onde o custo de transmissão em termos de tempo é muito maior, pode até valer a pena você ter um equipamento lá capaz de corrigir a transmissão para não forçar aí uma retransmissão de extrema distância, né? Ok? Então aqui a gente vai se ater basicamente em detecção. Bom, quando a gente fala de transmitir, isso aqui que a gente está transmitindo efetivamente não é o dado que é o comando lá da aplicação. Basicamente, se a gente pegar e for transmitir aquela palavra ali, né? Vamos lá, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Se a gente fosse transmitir essa palavra, ou seja, a nossa aplicação gerou esse comando. Isso aqui a gente chama de palavra de dado. Ou seja, o que eu quero transmitir, eu quero que o meu receptor receba. Para a gente conseguir detectar erro, inevitavelmente a gente vai ter que inserir bits de redundância. Por exemplo, esses bits de redundância, então, por exemplo, aqui eu tenho uma palavra com 8 bits.
e tenho 4 bits de redundância. Ok? Isso aqui vai ser o que eu vou usar na minha codificação e na minha decodificação para identificar se a palavra está correta ou não. E o que eu transmito é a junção das duas coisas, que eu chamo de palavra de código, ou simplesmente código. Então, é isso que eu efetivamente transmito. Palavra, dado, mais redundância, mais bits que vão me auxiliar na decodificação do erro. Ok? Bom, e como que funciona o processo de detecção? O processo de detecção, ele tem, basicamente, ele parte da palavra de dados, ou palavra dado, vou botar assim dessa vez, dado, que é o que eu quero transmitir. Isso passa por um gerador que codifica minha palavra e gera a minha palavra código agora maior. Ok? Isso, a palavra código, ela vai ser transmitida até o receptor. Então aqui a gente tem o emissor, ou transmissor, né? E o receptor. O receptor, por sua vez, vai receber uma palavra código. Palavra código agora, é uma palavra código que pode ter sofrido com erros de transmissão. Então eu posso ter adicionado erros na minha transmissão em determinados bits únicos ou em bits de rajada de forma aleatória, dependendo aí naturalmente do meio. E aí eu vou passar pelo mesmo processo. Agora eu vou ter o meu decodificador aqui, né? Que vai decodificar. E vai gerar aí a palavra dado original. Se ela foi, se não teve detecção de erro. Se a detecção de erro for acontecer, essa palavra será descartada, jogada aí na lixeira. Ok? Então, o algoritmo ou a técnica de codificação e decodificação, ou o código de detecção do erro, né, que você vai utilizar, ele funciona apenas para o conjunto de erros que ele foi projetado. Então, pode acontecer de acontecer algum tipo de erro que, ao passar pelo teu gerador na decodificação, ele não sinalize um erro e uma palavra dada errada seja propagada aí para a tua aplicação utilizar. Isso é possível, ok? Bom, então, para a gente começar a ver alguns conceitos, o conceito básico que a gente precisa conhecer é a distância de Hamming. Distância de Hamming entre duas palavras, código, né? É o número de diferença de bits correspondentes. Então, se eu pegar, por exemplo, a palavra 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui é a minha palavra X. A minha palavra Y vai ser 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Qual que é a distância de Hamming entre X e Y? Então, aqui não mexeu. Aqui não mexeu. Opa, aqui
1, 2, não, 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 aqui, 3. E aqui, 4. Então, a distância de Hamming entre x e y é 4, ou seja, quantas alterações eu tenho que fazer em x para ele ficar igual a y. Ok? Bom, para garantir a detecção de uma quantidade de S erros, ou seja, eu quero ser capaz de detectar até 4 bits de erro. Em todos os casos, a distância mínima entre um bloco de código de palavra, ou seja, entre um conjunto, então, imagina que eu tenho várias palavras, né? Eu tenho várias palavras aqui, né, de mesmo tamanho. Para eu poder, num processo de transmissão, identificar até S erros, né, em bits, né? Então, eu tenho a palavra 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Para eu conseguir, durante a transmissão, detectar S erros, eu tenho que escolher um conjunto de blocos de palavras tal que a distância de Hamming entre as palavras é maior que S. Então, eu tenho que escolher umas palavras e a distância de Hamming entre elas tem que ser sempre maior que S. Ok? Então, a ideia é essa. Ó. Eu tenho uma palavrinha X aqui e eu tenho uma distância S de Hamming de todas as palavras possíveis. Para eu conseguir, né, várias palavras aqui no meio com distância igual ou inferior a S. Para eu conseguir detectar S erros, eu tenho que escolher palavras fora desse conjunto aqui, ó. Ou seja, as palavras têm que ter uma distância de Hamming superior à quantidade de erros que eu quero encontrar. No caso, superior, né? Erro, não existe meio erro, né? Então, S mais 1, pelo menos. Ok? Bom, distância de Hamming, distância mínima de Hamming e o limite mínimo para detecção com Hamming, né? O próximo conceito que a gente tem que ver é a parte de bloco de código linear. Bom, como agora a gente começa a definir um conjunto de palavras, esse conjunto de palavras, quando elas são lineares, ela tem uma propriedade que de maneira informal a gente pode definir assim, ó, um conjunto de palavras códigos, aonde se eu pegar duas delas e aplicar um XOR, eu gero uma terceira que está naquele grupo, eu tenho um conjunto, e isso vale para todas as palavras, eu tenho um bloco de código linear. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e fizer um XOR entre 0, 1, 1 e 1, 0, 1, o que vai dar? Vai dar 1, 1, 0. 1, 1, 0 tá aqui, certo? Se eu fizer um XOR entre 1, 0, 1 e 1, 1, 0, vai dar 0, 1, 0 aqui, 1, 1, 0, 1, 1, tá aqui. Então, se a gente fizer isso todos para todos e bater, a gente pode dizer que esse conjunto é um conjunto de bloco de código linear. Bom, o conjunto de bloco de código linear tem uma propriedade interessante, que é a distância mínima entre um bloco de código linear é o número de uns da menor palavra que não é nula. Então, descartando a palavra nula aqui, que é o 0, eu conto quantos uns eu tenho. A palavra que tiver o menor número de uns será a distância mínima de Hamming. Ok? E com isso a gente pode ver qual que é o número de palavras, qual é o número de erros que a gente pode detectar, por exemplo. Se a distância mínima aqui de Hamming desse bloco é de 2, né? Então significa que eu consigo detectar transmissões no máximo um erro, né? Porque eu tenho 2 é igual a S mais 1. Ok? Bom,
Então, já vimos distância de Hamming, distância mínima de Hamming e blocos de código linear. A primeira técnica mais básica de detecção de erro é detecção por verificação de paridade. Qual que é a ideia? Eu pego uma palavra e o conjunto de palavras tem que, a somatória de bits tem que dar um número par. Ou ímpar, né? Se você quiser fazer paridade ímpar. Mas geralmente a gente usa par. Né? Por isso chama código de paridade. E a ideia é basicamente essa. Eu pego uma palavra, passo no meu gerador e gero o meu bit de redundância aqui de paridade. Como é que eu faço isso? Eu faço isso utilizando a aritmética modular. Ou seja, resto da divisão. Como que funciona? Deixa eu tentar afastar um pouquinho esse... para eu tentar explicar aqui no cantinho, né? Como que funciona a aritmética modular? Explicando rapidamente aqui para quem nunca viu. Por exemplo, se eu pegar qualquer número e aplicar módulo 3, por exemplo, o resto da divisão por 3. Se esse valor representa o conjunto dos números reais, os valores possíveis aqui, o resultado dessa operação vai ser 0, 1 e 2. Por quê? O resto da divisão de todo número por 3 vai dar ou 0, ou 1, ou 2. Ok? Se eu fizer... mesmo, isso é aritmética modular, né? É a mesma ideia da hora, né? Se você divide a hora lá é módulo 12. Né? Você consegue 0 até 11 horas representar no relógio. É a mesma ideia. Então, se eu fizer modo 2, né? X mod 2, os números possíveis aqui é 0 e 1. Beleza? Então, a gente vai ver que a verificação por paridade ela detecta apenas o número ímpar de erros. Então, basicamente, o que ele faz? Para gerar o valor da redundância, ele soma os valores e aplica módulo 2. E esse cara vai na transmissão. Repare que vai chegar lá, o livro aqui, ó, o autor, o Furuzan, ele não colocou diretamente A, B e C, porque essa palavra código ela precisa ser verificada, ela pode ter acontecido algum tipo de erro aqui. Então, só que lá ele vai passar no verificador, né? Eu botei gerador lá, verificador, né? Aqui, ó. A ideia aqui... Deixa eu acertar aqui. Aqui é o V. Aqui é o verificador. Bom. Quando chegar lá, ele vai gerar o que a gente conhece. Se quando gera a gente põe a redundância, quando chega lá a gente verifica a síndrome. Então, síndrome é a verificação do código de redundância para detectar ou não se houve erro. Se a síndrome der 0, quer dizer que não houve erro. E aí a palavra é considerada correta. Aqui nessa lógica de decisão. Se a síndrome for 1, vai ser identificado o erro e aí a palavra pode ser totalmente descartada se ela tiver um erro. Ok? Ou número ímpar, né? Então, vamos a alguns exemplos. Vamos supor que a gente tem um primeiro caso aqui. Ó. A gente quer fazer uma transmissão e não acontece erro. Sem erro de transmissão. Se não tiver erro de transmissão, o que vai acontecer? Bom, vamos supor que a nossa palavra transmitida é 1, 0, 1, 1. Ok? Se essa nossa palavra, o nosso R0 vai ser... Desculpa, esse aqui é o nosso dado. Ok? Deixa eu limpar aqui.
O nosso dado essa é a nossa palavra que a gente quer transmitir. O nosso R vai ser o quê? 1 mais 0 mais 1 mais 1, que é igual a 3 mod 2. Então, 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1. Logo, o meu R é 1. Então, a palavra de fato transmitida, né, o nosso código, é 1, 0, 1, 1, 1. Ok? Esse aqui é o nosso código transmitido. Esse aqui é o R0, o A1, o A2, o A3, não, desculpa, o A0, o A1, o A2 e o A3. Beleza? Então, se acontecer sem erros, o que a gente espera? Sem erros, a nossa síndrome, né, o nosso código recebido vai ser igual, 1, 0, 1, 1, 1. E aí a nossa síndrome vai ser 4 mod 2, que é igual a 0. O resto da divisão de 4 por 2 é 0. Logo, C' é igual a C, tá certo. Não detectou erro. Ok? Porque não teve erro. Agora vamos supor que a gente teve um erro. Um erro, por exemplo, no bit A1. Logo, a palavra recebida vai ser qual? Vai ser A1, é a do meio ali, né? Então vai ser 1, 0. O A1 é agora, certo? Então ele vai receber 0. Ele teve um erro aqui nessa transmissão. 1, 1. Aí, quando a gente for aplicar a síndrome, né? O que ele vai calcular? 1 mais 0 mais 0 mais 1 mais 1, que vai dar 3. 3 mod 2 deu 1. Logo, C diferente de C, houve um erro de um bit. O que acontece se a gente tiver dois erros? Bom, se durante a transmissão aconteceu alguma coisa que provocou dois erros, vamos supor em A0 e em R0. Então, a nossa síndrome, o que vai chegar lá vai ser o quê? Vai ser 1, 0, 1 e 0, 0. Bom, a síndrome então vai ser 1 mais 0 mais 1 mais 0 mais 0, que vai dar 2 mod 2, que é igual a 0. Ora, C está diferente do que foi transmitido, mas a síndrome, dando 0, ele vai aceitar. Então, paridade, nesse caso aqui, quando você mantém o número de bits, ele não funciona para uma quantidade par de erros, só para quantidades ímpares. Ok? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre uma técnica um pouco mais sofisticada, que é CRC. Até lá!